Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho das psicoterapias, né? Então a gente falou um pouquinho o tipo, os profissionais, né, que podem atuar e ajudar as questões das nossas dores emocionais, que tem o psicólogo, o psiquiatra e os terapeutas em geral. E hoje a gente vai focar na psicoterapia, que é, no caso, feita por psicólogos. Então, na psicologia, a gente vai encontrar diversas abordagens, né? Diversos teóricos que elaboraram essas abordagens. Então, as mais comuns utilizadas são a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Essa terapia ela vai focar nos pensamentos, nos comportamentos, ela lida com coisas mais focais, então traumas, assuntos que você precisa lidar, e ela tem um tipo de condução que ela é mais ativa, né? Geralmente os psicólogos dão tarefas, eles avaliam a sua dor, a sua questão. Aí tem a humanista, que a humanista vai focar nas emoções, no autoconhecimento. A questão é que o que aconteceu com você, como é que fala, não vai definir, o foco não é o que define a terapia, não é nisso que vai ser focado, ele é focado na pessoa, né? Uma abordagem extremamente acolhedora. Aí vai ter a psicanálise, que a psicanálise já parte do princípio que a gente tem um aparelho psíquico, né? Então, essa psicoterapia, ela vai te ajudar a lidar com traumas, né? Com feridas, assim, bem enraizadas, né? Bem profundas, muitas vezes ligado à infância. A psicanálise, ela é uma escola à parte, tá? Você pode ser psicanalista e não ser um psicólogo. E você pode ser um psicólogo e um psicanalista. Então, você pode usar essa técnica, existe essa abordagem na grade lá de ensino da universidade, mas você pode se especializar em psicoterapia e você ser um psicoterapeuta, um psicanalista, independente de ser um psicólogo, tá? Então, essa abordagem, como eu falei, ela vai partir do princípio que a gente tem esse aparelho psíquico, e esse aparelho contém o pré-consciente, o consciente e o inconsciente. Estou colocando assim nessa hierarquia porque Freud, né, no caso que é o pai da psicanálise, ele colocou o aparelho psíquico relacionado à imagem de um iceberg. Então, a ponta do iceberg que fica para fora ali, né, que a gente consegue ver, seria o pré-consciente. O que fica ali que a gente vê ainda por cima assim da água é o consciente, e o inconsciente é aquela parte que, porque o iceberg, ele tem a ponta, né? E aí ele vai abrindo, e lá na profundeza a gente não sabe o tamanho dele. E nessa profundeza, quanto maior ele é a parte mais escura, você enxerga menos, né? Então, a partir desse princípio que a gente vai analisar. Então, o pré-consciente seria as coisas que a gente retém fácil, assim, né? Então, são pensamentos, emoções, decisões imediatas que a gente tem aqui e quando precisa a gente retém facilmente. Já o consciente tá ali, são questões que a gente tem, são conteúdos que a gente tem, mas eles não são nosso foco. Se a gente precisar resgatar ali, a gente precisa tomar um pouco de consciência, né? Mas eles podem emergir, eles podem vir mais facilmente à mente. Então, são coisas que a gente, por exemplo, tem consciência, mas não usa, não utiliza. Mais para frente a gente vai entender mais sobre isso, mas um exemplo é assim, eu sei que eu sou filha da minha mãe, mas eu trato ela como se fosse criança. Então, é coisa que, tipo assim, eu tenho que pensar, mas peraí, quem que é a mãe aqui, né? Um exemplo assim, não sei se vai dar muito certo esse exemplo, mas é mais ou menos isso. E eu preciso me conscientizar, ele tá lá, mas eu não pego ele assim
facilmente, né? E aí tem o inconsciente, que aí isso é aquela parte mais profunda, que tá um pouco obscura ali, a gente não acessa ele assim. E outra, é melhor nem acessar, porque a gente não sabe o que tem ali, desconhece que ali tem traumas, ali tem feridas, ali tem desejos reprimidos. O que é isso? São coisas que a gente um dia quis e achou que estava errado, e aí, nossa, deixa eu guardar isso aqui, onde que eu guardo? Aí a gente tem esse mecanismo, né, esse funcionamento de guarda lá no inconsciente que ninguém vai ver. E aí o que acontece? Na terapia, a gente vai falar mais sobre a psicanálise, porque aqui a gente vai falar muito desse inconsciente. Então é importante a gente saber, tomar consciência sobre esse inconsciente, para que a gente vá entendendo como é que as coisas acontecem. Porque o que parte do princípio? Que esse inconsciente é o que vai reger a sua vida sem que você perceba facilmente. Lógico, porque ele está lá escondidinho. Então, você não tem consciência que você está sendo regido por esse inconsciente. Então, vamos supor, eu tenho uma dor que está lá guardada, uma dor muito profunda que foi lá na infância e que eu não resgato ela assim facilmente, porque eu guardei ela porque dói muito. Só que ela me faz tomar decisões, por exemplo, de não fazer tal coisa, de ir para um determinado lugar ou não ir, porque isso tá lá regendo. Então, aí que vem a terapia? Qual que é o papel da terapia nesse lugar? Ela vai ajudar a trazer, né, dar luz a esse inconsciente, trazer a superfície, para que a gente acesse esses conteúdos, identifique o que está regendo, né? Por que eu não consigo? Por que o meu relacionamento chega num determinado lugar e para? Por que quando alguém fala tal coisa eu enlouqueço? Eu tenho uma reação que eu não entendo, né? A gente vai entender e vou conseguir lidar com isso conscientemente. Na hora vai vir uma reação, na hora vai vir qualquer pensamento ou ação, né? Comportamento, mas eu já consigo resgatar ele da consciência. Eu já vou. Ah, tá, foi aquela coisa, foi aquele medo, foi aquele trauma, né? Então, a terapia ela vai trazer essa condição para o paciente de eu sei o que rege a minha vida, eu agora sei como tomar decisões conscientes, porque eu vou trazer para a consciência aquilo que estava me impedindo inconsciente, ou aquilo que eu estava tendo como impulso, mas era inconsciente. E aqui a gente pode lidar com diversos assuntos. Não precisa ser um trauma muito forte, porque a gente fala em trauma, já imagina que é uma coisa muito séria que aconteceu. Mas a gente vai falar de trauma mais pra frente, e aí vocês vão ver que trauma é muito fácil da gente se traumatizar, né? Mas a gente vai ver mais pra frente sobre trauma e vai ver que é tranquilinho esse assunto. É lógico que tem traumas que são conteúdos profundos, são feridas profundas, mas tem coisas que só dá aquele susto, assim, a gente fala, foi numa fase complicada, né, numa fase delicada, então, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, a terapia, ela vai dar essa condição para o paciente, ela vai permitir que você faça escolhas com mais autonomia, né, com mais liberdade, esse medo cada vez, se for um medo, no caso, ser cada vez mais domado, ser cada vez mais, peraí, mas esse medo é real, esse medo não é real. A gente vai tratar disso. E o que é isso? É o tal do autoconhecimento, que todo mundo fala, mas muitos podem falar assim, tá, e como, né? Porque eu vejo bastante vídeo de, você precisa se autoconhecer, o autoconhecimento é importante, mas como que eu vou me autoconhecer? Em terapia. O caminho mais fácil é em terapia. E aí, esse processo, ele é individual. Ele não tem assim, olha, 10 sessões para um autoconhecimento eficaz. Olha, 2 meses. Não tem isso. Tudo vai depender de cada pessoa, né? O processo, ele é
em dupla, né? Terapeuta e paciente, só que 30% terapeuta. Os 70 é do paciente. Por quê? O terapeuta ele é uma ferramenta. Ele vai, na verdade, ele vai te dar ferramentas para você acessar tais informações. Então, a gente chega lá na terapia com uma queixa. Ah, sei lá, eu tô com problema no meu trabalho. Ou eu tô com problema com o meu relacionamento. Então, já também quebrando outro paradigma, que é outro tabu. A terapia não é só para quem tem transtorno mental, não é só para quem tá com crise de, sei lá, ansiedade, bipolar, enfim. Você pode ter uma questão que te leve a querer saber. Geralmente é algo que tá repetindo na sua vida e você fala, mas peraí, o que tá acontecendo? Meu caso, por exemplo, eu fui fazer terapia, eu era muito contra, né? Eu achava que era coisa pra gente fraca, que é onde já se viu, precisava fazer terapia. E eu fui fazer faculdade, então saí lá do ensino médio e fui fazer a faculdade. Que eu, na verdade, queria fazer uma coisa e não dava muito para fazer aquilo se eu quisesse entrar no mercado de trabalho logo, ter a minha independência financeira e tudo mais. E aí fui fazer o que tinha dentro da empresa lá de disponível, né? As coisas mais organizacionais. E aí eu fui fazer a faculdade de Direito, escolhi ali dentre as opções a que mais tinha a ver com o meu perfil. Eu ia assim até, era a faculdade anual, era poucos cursos que tinha a questão semestral, né? Então eu precisava fazer um ano inteiro para concluir um período, né? E quando chegava ali outubro, que tinha a semana do saco cheio, tinha a semana jurídica, tinha umas folgas lá. E aí eu simplesmente não conseguia voltar para a faculdade e não conseguia voltar para a faculdade, outro ano fazer a mesma coisa, outro ano fazer a mesma coisa. Olha, resumindo, eu acho que no terceiro ou quarto ano eu falei, eu acho que eu vou procurar um psicólogo para saber o que que eu tenho, porque como que pode? Era um padrão. E eu começava o ano empolgada, e eu ia, eu estudava. É lógico, tinha lá ai, o que que eu tô fazendo aqui, né? Porque não era exatamente o que eu queria, mas eu chegava nesse ponto específico e parava. Eu falava, gente, eu acho que eu tenho um problema. E eu fui querer saber que problema eu tinha. Então, a terapia, você por si só, né? Então, se você não teve um surto, se você não teve nenhuma questão que te levou ao encaminhamento, você vai ver padrões de repetições na sua vida. Você vai fazer toda vez que tal coisa chega nesse ponto, eu sou demitida. Toda vez que tal coisa chega nesse ponto, eu termino meu namoro. Toda vez que eu brigo, eu acabo, sei lá. Você vai ver um padrão. E esse padrão vai te incomodar. E aí você vai, como é que, onde que eu sei? O que tá acontecendo? No psicólogo. A gente geralmente vai por vias mais fáceis, né? A nossa mente, ela tem esse funcionamento de buscar saídas rápidas, né? Então eu vou, sei lá, numa cartomante, a gente busca essas soluções mágicas, né? E a gente gosta delas. Questões espirituais, né, também. Só que tem coisas que da alma, né? Especificamente da alma, que somente trazendo a consciência, elucidando essa informação que você faz, que é o insight que a gente chama. E aí eu tive um insight e eu faço isso, quando isso acontece, uhul, mas existe aí um processo também de eu lidar com isso, porque eu vou deixar de fazer somente tomando consciência, porque o ímpeto, a vontade de fazer, sei lá, de repetir o padrão, ela vai vir. Por quê? Porque é o que eu aprendi, né? Que eu criei para lidar com certas coisas e vai ser a primeira coisa a fazer. Mas aí, em processo terapêutico, a gente vai abrindo mão desse comportamento, abrindo mão dessa reação, abrindo mão desse sentimento. E olha, eu acho que eu posso conviver sem isso, né? Então, isso é autoconhecimento. Então, fazer terapia nada mais é do que você falar sobre si, falar sobre o que você
quer, o que você acha, o que você sentiu, o que você fez, como você queria que fosse. Você vai falando de você e você vai se entendendo, né? E o terapeuta? Não é só conversação, existem técnicas que vão te levar a acessar tais conteúdos. Às vezes o terapeuta vai identificar que você não está pronto para acessar tal conteúdo, então recolhe mais um pouco e você fica um pouco mais naquele assunto, até que o seu ego esteja fortalecido e você possa tomar consciência daquilo. Então, o seu inconsciente vai falar em sonho, seu inconsciente vai falar em ato falho, que a gente chama, que é quando você fala o nome de alguém e não é. Ou então você vai falar uma palavra, falar outra, que não tem nada a ver, mas no inconsciente tem. Então, por exemplo, você vai falar assim, o meu marido tal coisa, aí você fala, meu pai, não, meu marido, ou então meu irmão, né? E aí você vai tomando consciência de que quem tá falando é o meu inconsciente. Então, na terapia eu vou falar sobre mim, na terapia eu vou falar sobre o meu trabalho, sobre a minha família, sobre as minhas relações, sobre os meus medos, sobre os meus desejos. É um espaço totalmente seguro, é um espaço só seu, sabe? O psicólogo, ele tem um código de ética que ele segue, tem toda ali umas regras a serem seguidas, ele não tem julgamento. Ah, você é de uma religião, você é de uma sexualidade, você é de uma crença, enfim, você é a favor de tal coisa, é contra, não importa. Ali é um espaço seu, é os seus conteúdos e o terapeuta não tem nada a ver com a opinião dele, não interessa ali, né? E não vai impor em relação ao seu assunto, né? Então, por exemplo, vai fazer terapia de casal, por exemplo, para salvar o casamento. Você pode descobrir na terapia que o seu casamento acabou, que você não quer mais continuar casada. Apesar do que te moveu a ir para buscar terapia para salvar o casamento, é para me manter casado. Só que na terapia eu descobri que eu não quero mais ser casada. E aí é o que eu tô querendo dizer com ser seu, né? Porque o terapeuta não vai te convencer a ficar casado, não vai te convencer a separar. É você que vai entrar em contato com aquele desejo que já é seu, mas que você ainda não tem consciência, mas que você não admite, ou que você não aceita, né? Vale lembrar que dentro de cada dessa abordagem que eu citei aqui, que foi bem resumido, existem outras, né? Então, por exemplo, na TCC vai ter a dialética, vai ter a terapia do esquema, na humanista vai ter a Gestalt, vai ter a existencial, na psicanálise tem outras linhas lá, também tem a lacaniana. Então, assim, eu dei um resuminho, porque muitas vezes as pessoas vão para terapia ou já fizeram e falam assim, eu já fiz terapia, mas não gostei, só eu falava, ou então, eu ficava fazendo um monte de pergunta. Por quê? Porque são abordagens diferentes que utilizam técnicas diferentes. Então, se você quer um pouco mais de dinamismo, tarefa, moldar, né, certos comportamentos, procura TCC. Não, se eu quero acessar esses conteúdos que eu vejo, eu sonho com muita coisa, eu me interesso por essa coisa aqui que tem dentro de mim, que esse universo, né? Eu vou para a psicanálise, para essas linhas, né, analíticas que a gente chama. E aí, se você quiser uma coisa mais acolhedora, uma coisa mais focada em você, é o que eu vou fazer agora com tudo isso daqui, isso não me define, e aí eu quero agora, a partir daqui, construir uma outra coisa, pegar essas partes de mim que estão quebradas, que estão machucadas e, né, me reconstruir e agora. Então você vai já para terapia, se você nunca fez, você já vai pensando nisso. Por mais que você não saiba qual que é, nem a do terapeuta ou nem a que você quer, você senta lá e identifica, gostei desse estilo. Aí pergunta qual que é a sua abordagem ou pergunta antes e mesmo não tendo compreendido, anota. Se você for num outro e for uma outra, aí você vai ver essa questão da diferença. O que eu queria falar para vocês também é nessa condição da gente buscar terapia,
de buscar esse autoconhecimento, o que interessa mesmo é você, além de buscar essa abordagem que mais tem a ver com você, é você ter esse interesse por você, é esse interesse por saber o que tem dentro de você. E eu vou buscar saber mais de mim, e eu vou buscar ter mais contato comigo. E aí eu vou identificar muitas coisas sobre quem? Sobre o outro? Não, sobre mim, porque a gente vai para terapia meio que falando do outro, que a gente gosta dessa também ideia de que não sou eu, é o outro. Ao mesmo tempo que a gente identifica que a gente repete padrões e que nos leva a querer saber o que tem de errado comigo, às vezes a gente vai para terapia também querendo confirmar que o problema está no outro. Então eu vou lá, mas a desconfiança que eu tenho dentro de mim, no meu profundo, é que é comigo. Mas aí eu vou num psicólogo e ele vai falar que o problema realmente, sei lá, é meu marido, é meu chefe, né? É a minha família. O que importa é a gente querer saber da gente. Por mais que eu vou lá falar do outro, aí eu tô querendo saber se eu tô certa. Se tá tudo bem comigo, se eu tenho algum problema. Não, né? Fala que não. Mas é a gente que vai descobrir, é a gente que vai contatar isso, é a gente que vai avaliar se isso é bom, se isso é ruim. Então, esse é meu convite para você, que você se abra para essa transformação, para esse conhecimento aí, né? E você tem a condição, ela tá dentro de você, mas a gente precisa buscar. Então, esse é o meu recado de hoje e até o próximo. Tchau, tchau.